A universidade se situa em 3 pilares fundamentais: a graduação, a extensão e a pesquisa. O ensino, pesquisa e graduação e extensão. E, efetivamente, nós estamos hoje tratando da natureza de um desses 3 pilares. Então, eu quero agradecer à comissão, ao deputado Saraiva Filho. E vou fazer uma leitura rápida sobre questões que pude debater com algumas pessoas inseridas no contexto da pós-graduação brasileira, até para ser mais objetiva para o nosso debate. E as autoridades estão todas aqui. Eu quero agradecer à MPG, ao professor Isaac Almeida, que é presidente do Fórum dos Pró-Reitores de Pós-Graduação, a CAPES, que, por sinal, tem sido frequente em nossa comissão, e ao MEC, aqui representado pelo diretor Vicente, em relação a essa relação institucional com o alunado. E acho que teremos um grande debate, deputado Alex, um grande debate. O relator Kleber Verde acaba de adentrar também a nossa comissão. Bom, face ao debate suscitado pela possibilidade da aprovação da PEC, da Proposta de Emenda Constitucional 395, a qual autoriza instituições públicas a cobrarem por recursos de extensão e de mestrados profissionais, gostaria de trazer ao seu exame as seguintes informações e reflexões. Primeiro, em 9 de abril de 2014, o deputado Alex Canziani apresentou a PEC, a qual tinha como objetivo, conforme o autor, entre aspas, excluir do princípio constitucional da gratuidade, nos estabelecimentos oficiais, as atividades de extensão caracterizadas como cursos de treinamento e aperfeiçoamento, assim como os cursos de especialização. Consoante com esse objetivo, o artigo 206, inciso 6 da Constituição passaria a assegurar, aspiados novamente, a gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais de educação básica e na educação superior para os cursos regulares de graduação, mestrado e doutorado. Esta PEC não despertou de imediato grandes controvérsias por 2 razões. Primeiro, porque ela elucidaria juridicamente distintos comportamentos existentes de fato, pelos quais algumas universidades públicas cobram por tais atividades e outras não. E segundo, porque atividades de treinamento e aperfeiçoamento, na forma de atividades de extensão, não têm um papel central, estruturante, na configuração das atividades acadêmicas. Se aprovada nesses termos, a PEC remeteria, senhores e senhoras, para cada universidade, nos marcos de sua autonomia, a decisão sobre cobrança dessas atividades de extensão. Contudo, em substitutivo apresentado em 17 de setembro, ou seja, já na segunda quinzena do mês passado, e aprovado em 24 de setembro, ou seja, no fim do mês de setembro, de autoria do deputado Kleber Verde, o mesmo artigo 206, inciso 6 da Constituição, passaria a assegurar, entre aspas, gratuidade de ensino público nos estabelecimentos oficiais, salvo na educação superior, para os cursos de extensão, de pós-graduação lato sensu e de mestrado profissional. Exceções para as quais se faculta sua oferta não gratuita, respeitada a autonomia universitária. Grifo meu. A PEC, que se encontra em exame no plenário da Câmara para votação no dia de hoje, aprovado o relatório em 24 de setembro, portanto, tem esta redação. O problema que tem gerado intenso debate concentra-se na inclusão dos mestrados profissionais dentre as atividades pelas quais as instituições públicas podem passar a cobrar anuidades. A nossa crítica à PEC, ora em exame, fundamenta-se no desequilíbrio e mesmo desestruturação que a tal medida trará ao Sistema Nacional de Pós-Graduação pelas seguintes razões. Os mestrados profissionais são parte, deputado Alex, intrínseca do Sistema Nacional de Pós-Graduação, previsto em legislação desde a implantação desse sistema pela CAPES na década de 70, com equivalência para efeitos legais aos mestrados acadêmicos, com equivalência, repito, aos efeitos legais aos mestrados acadêmicos, e destes distinguindo-se apenas
pelo objetivo de formação, mais voltados à preparação para pesquisa e docência, e no caso dos mestrados acadêmicos, né? Ou para, no caso dos mestrados acadêmicos, ou para melhor qualificação profissional, ou da docência, no caso dos mestrados profissionais. Com incentivo à expansão e diversificação da pós-graduação, nos últimos 13 anos, cresceu substancialmente a oferta do mestrado profissional como modalidade de pós-graduação estrito sensu. No conjunto do país, considerando os cursos de mestrado com a variação entre 3 e 5, faixa de variação comum às duas modalidades acadêmicas e profissional, temos 2.817 mestrados acadêmicos e 589 mestrados profissionais. Na minha universidade, a UFBA, por exemplo, e com grande incentivo do ex-reitor Naumo Almeida, que cresceu exponencialmente os cursos ofertados naquela instituição, em 2014, dos 128 cursos de pós-graduação estrito sensu ofertados, 12 são mestrados profissionais, 65 mestrados acadêmicos e 51 doutorados. Esses números indicam, portanto, a parcela já significativa de mestrados na modalidade profissional. No atual cenário de restrições orçamentárias, deputado Alex, com as universidades públicas e a CAPES vivenciando tais restrições, a aprovação desta emenda, e eu peço a atenção dos deputados, porque vamos ser chamados a votá-la precocemente, prematuramente, na minha concepção, né, representará na prática uma indução a que os programas de pós-graduação das universidades públicas migrem seus mestrados, ainda que artificialmente, como forma de captação de recursos e de sobrevivência nesse cenário de restrições ao financiamento público da educação. São estas circunstâncias, a propósito, que explicam a introdução deste dispositivo no substitutivo aprovado em setembro do ano corrente, quando já se instalava uma crise no financiamento público, em geral e em especial a pós-graduação no Brasil. A desestruturação do sistema da pós-graduação que advirá da eventual aprovação dessa PEC ocorrerá porque os mestrados profissionais não mais serão criados pelos seus objetivos educacionais intrínsecos, mas pela possibilidade de aporte de recursos que eles poderão trazer. Tal tendência terminará por impactar a própria política de Estado da oferta de educação superior pública e gratuita. Por tais razões, podemos compreender por que o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pós-Graduação e o professor Isaac está aqui presente, me enviou mensagens a semana passada, no ato da quase votação da matéria, expressou à Câmara dos Deputados uma oposição à emenda ora em exame. Idem a ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos do Brasil, aqui presente com a sua presidenta Tamara Nariz. Cabe assinalar, por fim, que a CAPES não financia os mestrados profissionais, salvo aqueles relacionados à formação de professores da educação básica. No suposto que os mestrados profissionais podem ser financiados via acordos com setores da sociedade interessados no aprimoramento de seus profissionais. Tal atividade já ocorre com acordos das universidades públicas com setores do Estado, visando, por exemplo, a formação de profissionais na saúde, na administração pública e com setores da iniciativa privada. Obstáculos burocráticos para tais acordos certamente existem. Certamente existem. E aí são citadas as liminares, que estão no Supremo, etc. Não é? Para quaisquer atividades do Estado, e devem ser criticados e enfrentados, mas não podem ser usados como pretexto para apoio a uma medida que desestruturará nosso sistema de pós-graduação e representará, não é, uma forma de ensino pago em instituições públicas de educação superior. Por fim, acho fundamental que este debate seja travado no terreno das implicações educacionais da referida emenda, sem assodamentos, e que não seja mesclado com temas como o dos embates sindicais, que não tem correlação direta com a emenda em exame do plenário na Câmara Federal. Por isso, deputado Alex, a minha compreensão é que nós precisamos mergulhar no mundo acadêmico
e adiar essa apreciação. A comissão, o Ministério da Ciência e Tecnologia e a própria CAPES estão em debate antigo sobre a regulação, né, do marco da ciência e tecnologia e da inovação. E esse marco, pelo debate anteriormente travado, e eu tenho procurado beber nessa fonte, ele já prevê essas flexões no sentido de impedir que essas dificuldades burocráticas, essa judicialização da questão, não é, entrave essas relações da universidade pública com setores privados, com setores do Estado, etc., para o aprimoramento profissional no chamado mestrado profissional. Nós poderíamos aguardar esse marco, não é? Segundo, constitucionalizar uma exceção à gratuidade do ensino superior no Brasil. E esse é o tema que mais me diz de perto. Constitucionalizar é uma PEC. É uma PEC. Poderia ser um pecado, porque abriria uma oportunidade gigante para que essa exceção aberta pudesse ser ampliada para outros setores da pós-graduação, logo a seguir pudesse ser ampliada para a graduação no Brasil. E esta visão de que não é o mesmo artigo, esta visão de que o público não necessariamente deve ou obrigatoriamente ser gratuito, ela poderia vicejar entre nós, gerando impactação nesta cara decisão do Constituinte de 88, de garantir a educação pública e gratuita em todos os níveis. Por fim, quero agradecer ao deputado Saraiva Felipe por essa oportunidade, dizer que, evidentemente, o sinal de igualdade entre mestrado acadêmico e mestrado profissional gerará uma impactação, não é, irreversível no fornecimento do mestrado acadêmico, impedindo, por exemplo, que os indígenas, os remanescentes quilombolas, o estudante pobre das cidades do interior, da Universidade Federal do Sul da Bahia e de todo o Brasil, eles possam ter uma facilitação de acesso ao mestrado acadêmico, porque esses serão determinantemente magnetizados pela possibilidade de cobrança ao aluno. E a oferta, portanto, seria, mesmo que não tenha sido o objeto, não é, da vontade do autor, e eu quero dar o meu depoimento desse sentido, tenho certeza que não foi essa a intenção do autor. Temos uma parceria de muitos anos em defesa do ensino público aqui, mas esse aspecto prático, que só quem está na ponta tem domínio, não é, poderá gerar essa desestruturação do setor. Por isso, deputado Alex, eu solicito, rogo até, não votemos a matéria. Vamos aguardar um marco da ciência e tecnologia e vamos verificar se essa PEC é de fato necessária. Com o empenho de Vossa Excelência e do deputado Saraiva Felipe, presidente dessa comissão, poderíamos alterar a pauta da casa, impedindo essa impactação no segmento da pós-graduação brasileira. Muito obrigada, é o que tinha a dizer.